gostaria de conversar um pouco sobre juventude e participação. O tema participação é um tema que, de alguma forma, está muito em moda. De alguma forma, depois do período dos anos de chumbo, da ditadura militar, aquela abertura, então, a ideia de participação. No caso de juventude, é complexo esse tema de participação. Participação, eu concebo participação como um tipo de cidadania ativa. Participação exige crítica, não é só estar nos lugares institucionais, mas é importante estar nos lugares institucionais. A outra questão que tem a ver com o ethos histórico, o momento histórico, e que está ligado à participação e que vem florescendo no campo da juventude, são as chamadas políticas públicas. Porque os jovens participam há muito. A história do movimento estudantil na América Latina é riquíssima, né? A história dos movimentos de teatro, de arte, movimentos ecumênicos, religiosos, os jovens sempre foram a maioria. Mas havia um afastamento em relação a políticas públicas, com a concepção que política de Estado é a lei, é coisa que não diz respeito. O jovem está na área de contestação e não na área de participação proativa por políticas com uma certa e justificável desconfiança em relação ao Estado. Eu creio que mais ou menos foi a Secretaria Nacional de Juventude de 2005, o tema Juventude e Participação na Esfera de Políticas Públicas começa em 2000, 2002. Eu me lembro que eu estava trabalhando na Unesco e nos recomendaram, eu e a Miriam Abramovay, que há muito tempo trabalhamos juntas, nós nesse período estávamos na Unesco, e as agências internacionais davam ênfase à juventude e políticas. Nós, então, trabalhamos nessa parte. Agora, como todo tema que tem, como os psiquiatras chamam, um epoquê ou uma moda, há que tomar muito cuidado, né? Com a chamada banalização, a banalização do tema. A participação da juventude em políticas públicas, em alguma medida, vem crescendo muito no Brasil e na América Latina, mas sofre de um certo viés de maquinária. Participar é criar maquinária, criar instituições, os jovens estão nessas instituições e às vezes se perde algo que os jovens têm como não é natural, mas e pelo fato de ter de ser um ciclo de vida, e eu gosto muito do conceito, por exemplo, de Manhai, quando ele fala geração. Que é a geração? Geração são pessoas que vivem um determinado período e que são parte de um determinado ciclo etário. Então, a geração de jovens hoje, como aqui no Brasil, de 15 a 29 anos, é geração de jovens, mas não é a geração dos jovens de 15 a 29 anos, de quando eu, que estou com 72 anos, que eles foram. Você está entendendo? Então, o que eu quero chegar é o seguinte, que há que discutir participação com essa característica, quer dizer, sem essencialismo, de que o jovem é diferente, porque há uma tendência, ou se endeusa, os jovens são os anjos do paraíso que vão salvar o futuro e que vão vir com as trombetas e botar o mal porque são contra o mal, ou então são a classe perigosa, é a nova classe perigosa, né? Antes eram os proletários, eram os revolucionários, hoje a nova classe perigosa. Veja que não é um azar, e quem estuda análise de discurso vê que isso é muito sutil, que o jornal geralmente diz fulano que está no crime organizado, que cometeu algum crime, tem que idade e que cor.
Então, são duas quase que associadas, né? Bom, mas o que isso tem a ver com participação? Parece que eu estou dando uma volta, mas eu quero chegar lá. O que eu quero chegar lá é o seguinte: eu tenho muito medo de que, ao se associar o conceito de juventude, o termo juventude, jovens concretos, jovens com realidades diferenciadas, não é ao acaso que todos os trabalhos que nós fazemos, já temos, Mira e eu, mais ou menos uns 15 anos de trabalhos com juventude, começaram os 10 anos na Unesco e os 5 ou 6 fora da Unesco, agora em outras instituições, sempre nós discutimos juventude e juventudes. Quer dizer, que há, porque a sua existência, as suas crenças, a sua existência simbólica, em termos de crenças, de filiação identitária e de existência, cria juventudes, não é? E há algo que os caracteriza. Se há algo que caracteriza esse grupo, e é algo que tem a que ver não somente como até os anos 80 se dava muita ênfase, a maioria dos estudos até os anos 80 era do pessoal de psicologia. E aí a transformação do corpo, da libido, das angústias, das ansiedades, da negação da geração anterior. Com a entrada da sociologia, da filosofia e das ciências humanas em geral, começou a se discutir que, peraí, não é só isso. Há algo que caracteriza a juventude como de um ser com características sociais, características identitárias próprias, então que vai precisar de ser focalizado de forma específica. Então, o perigo é que quando, como os jovens são caracterizados, assim, então quais seriam as novas características? Adrenalina, recusa de risco, correr risco. É muito difícil e não é só pelos estudos da juventude, mas eu tenho um neto de 16 anos e é muito interessante isso porque uma coisa é você ter uma certa distância. Eu participo de grupos, de movimentos juvenis, faço estudos sobre juventude, mas ter um adolescente em casa não é fácil. E o que não acredito em ninguém com mais de 30 anos. Um certo questionamento de geração e eu quero criar uma identidade própria e para criar a identidade própria eu tenho que arrebentar com as outras identidades. Então, se tem características próprias em termos de ser e estar no mundo, quer seja juventude negra, por exemplo, nessa pesquisa sobre Quebrando Mitos, que nós fizemos com os jovens que participaram da primeira conferência, 1.500 jovens, a parte quantitativa e depois uma parte qualitativa, nós entrevistamos 30 grupos diferentes. Jovens da pastoral de juventude, jovens evangélicos, jovens de terreiro, ciganos, feministas, União da Juventude Socialista. E a ideia era essa, o que há de comum e o que há de específico. A minha existência mais imediato e o de comum, a minha existência como ciclo etário. Então, voltando, por que da complexidade de juventude e participação, principalmente em políticas públicas, que às vezes com a boa intenção de ampliar os espaços democráticos ou dar voz a identidades subalternas, identidades invisíveis, no caso, os jovens, há um afã do governo, dos intelectuais, das ONGs e de instituições que trabalham com jovens, a ideia de que a participação dos jovens é que eles tenham um lugar e um lugar que já está formado. Então, abra a rodinha aí e entra os jovens. A inclusão. Tanto que você vê que uma série de programas
do governo, e o governo tem uma série de programas e programas bem interessantes, são quase 33 programas diretamente direcionados à juventude. Uma das formas de considerar que esse programa é bem sucedido é quantos jovens foram incluídos. Mas como eles foram incluídos? Foram incluídos como jovens? Se o jovem é crítico, ou deveria ser, até na sua socialização crítica, se ele é crítico, se ele tem esse correr risco, essa adrenalina e tem um elemento de contestar o status quo, você tem um perigo de perder tudo isso quando apenas o inclui. É o que eu chamo a importância de que nas políticas de juventude tenham uma perspectiva generacional. Isso vem, eu antes estudava ainda continuo estudo muito sobre gêneros e estudos sobre mulher, e as feministas ganharam com perspectiva de gênero. Não basta, tem algumas áreas que são específicas das mulheres como mulheres, algumas que são como jovens. Primeira, uma delas, na participação. Participar em política pública é muito complicado porque as políticas públicas têm uns rituais até simples, que se você não domina, você não vai participar. Um governante, um gestor declara no início do ano: vamos ter no orçamento, no PPA, do Plano Plurianual, tantos programas para o jovem e vai ser alocado tantos recursos. Ótimo. Se não há formação para esse jovem ter um controle social dessas políticas, ele só de seguir as políticas pela internet, ele não vai ver que houve um subterfúgio de contenção, de derivar algo que estava aqui para ali. Então existe algo assim de formação quase técnica para lidar com políticas públicas. E a outra, que é a mais complexa, é a formação filosófica. É a formação, eu sou da área de sociologia, mas eu chamaria uma filosofia. O Galeano, ele tem uma expressão sentir pensante. E o Gramsci falava: o problema é que o intelectual sabe, mas não sente. E o povo sente, mas não sabe. Então tem que haver essa corrente. Você só participa quando você tem domínio, empoderamento dos jovens para eles poderem participar. Eles têm que ter um domínio também de selecionar. Será que Bolsa Família? Bolsa Família é ótima, como o governo descreve lá, é interessante, tirou tantos da miséria, tem condicionalidade, mas será que não haveria uma outra alternativa? Por exemplo, tem alguns autores que falam na renda mínima para todos. Se você, o Lucian Goldman também discute o conceito de consciência possível. Você gosta de Coca-Cola ou você gosta de Pepsi? Não lhe dizem que existe suco de laranja, que existe Gatorade, que existe suco de maçã. Você está dentro do raio, você escolhe naquele menu. Então, eu acho que muito importante para a participação dos jovens em políticas é desenvolver aquela educação socrática de questionar. E que Descartes também dizia, não era penso, logo existe, que não foi traduzido, mas questiono, logo existo. Questiono todas as minhas verdades. E isso é difícil, porque os jovens, quando eles começam a questionar, será que os adultos suportam de participação? Mas, ao nível convencional, a participação é um conselho, é uma conferência, é botar os jovens juntos, e eles gostam. É a catártese de falar. Inclusive porque não foram considerados. Estão tendo um reconhecimento. Mas eu creio que nós devemos ir mais além para empoderar esses jovens, para poder participar,
é formação educacional crítica e conhecer bem o que é o ambiente político e os vários tipos de políticas. E a mesma coisa, por exemplo, eu chegar a uma religião, eu ser católico, porque meus pais eram. Eu ser católico porque eu tive conhecimento de várias outras religiões ou formas de organizar o mundo. Por exemplo, eu tenho uma formação marxista muito forte, mas se você me disser, você não é religiosa? Eu digo, Deus me livre, eu sou. Porque eu combino, porque eu estudei, eu vivi, eu convivi com vários tipos de religião, com vários tipos de conhecimento científico e cheguei através da razão. Claro que a razão teológica você não chega pela a razão positivista ou formal, mas tem que ter. E a nossa educação no Brasil está triste. Esses jovens, participação é bonito, participação é cidadania ativa. E o que é cidadania ativa? Eu gosto mais do termo cidadania ativa do que de participação. E aí não sei se aí eu falei ou se deixei alguma coisa em suspenso. Cidadania é quem participa, dos gregos, era quem participa da ágora, quem pode discutir e dialogar. Não eram cidadãos as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Então era uma cidadania parcial. Para o exercício da cidadania, porque esses eram subalternos, não tinham o conhecimento, não tinham o direito à voz que os outros tinham. Para ter direito à voz, uma coisa é respeitar o vocabulário dos jovens e o vocabulário mental, mas não basta. Não pode tratar jovem como infantilizado, não. Tem que discutir, não compreender essa ideia, vamos discutir, vamos estudar, porque para participar você tem que ter conhecimento para crítica, para não ser a crítica panfletária. Ou seja, a cidadania ativa é aquela que não se contenta com o que o Estado dá. Por exemplo, há algo muito interessante, e eu estudo muito juventudes e culturas. Nós terminamos de fazer agora uma pesquisa que foi publicada no ano passado, aliás, uma do ano retrasado, que foi Jovem Gangues, em Brasília. Nós começamos uma outra em 2011, que terminamos o que os jovens pensam das UPPs. Foi através de entrevistas a fundo, do questionário é uma coisa, e a fundo. E agora nós estamos começando a fazer uma com jovens no tráfico. Desmistificar a ideia que esses jovens eles são reativos à existência vivida. Mas se eles tivessem outras alternativas, jovem quer reconhecimento. Se é o tráfico que me dá reconhecimento, se é uma R15 que me dá reconhecimento, eu vou ter uma R15. Se é o respeito da comunidade pela liderança espiritual e pelos tipos de trabalhos, pelo tipo de forma como eu participo, eu vou ter um reconhecimento. Então, ter reconhecimento, fama, adrenalina, então dá alternativas positivas para que o jovem participe criticamente, e aí é que é uma cidadania ativa. Os jovens querem não somente, é muito importante, e eu creio que Daniel, que é da área do Conjúvio, o pessoal da Conjúvio fala muito, o jovem hoje é reconhecido como um sujeito de direito. Eu acho que o jovem, tudo bem, mas ele quer ter o direito de criar outros direitos. E para isso, você tem a imaginação, o sentir pensante, mas você precisa também de ter base para poder, inclusive, dialogar, porque a nossa forma de sociedade é adultocrática, é segregadora e, não ao azar, tem uma série de discriminação, mesmo como seja uma discriminação velada com os jovens. Ou o estereótipo da beleza, beleza pura, juventude e beleza, todo mundo quer ser jovem. Quem é que não está, né? Da classe média
quer ser jovem. Faço milhões de plástica, tudo, quero ser jovem. Mas não admito essas questões que caracterizam o jovem, que é essa criatividade, o reconhecimento, o querer correr risco, a adrenalina, a fratria. Um jovem ensina mais a outro jovem do que um adulto ensina aos jovens. Não é, mas aí o pessoal da pastoral sabe muito bem disso, que eu trabalho, fizemos várias entrevistas, a ideia de que são eles e elas, que passam, é a fratria. Então, por que não aproveitar essas qualidades que tem o jovem para outros tipos de oportunidades? Outros tipos de reencantamento. Os maiores problemas da juventude brasileira hoje, quer seja pobre, quer seja rica, quer seja classe média, cada uma, as várias juventudes, é o desencanto. Desencanto em relação à política, desencanto em relação a projetos. Participar é sentir que eu sou ator, atriz de um projeto de vida que pode ser até um projeto de mudança.